Brasil, 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 Brasil. Never open mind. Bastardos do Brasil. Meu Brasil brasileiro, vamos tentando renovar o nosso meio. O destaque do Bastardos do Brasil para o mês de agosto é o Contralma, um novo grupo de nu metal de São Paulo. Conversei com o vocalista Rapa Nui e o guitarrista Chaka Hansard desta promissora banda da cena underground brasileira e exclusivo para o Eclipse Metálico de Portugal. Mas antes do bate-papo, vamos ouvir o tema Noite Fria do EP Até o Último Fôlego, lançado no ano passado. Parece até que o espírito morreu. As crianças pro céu estão olhando na esperança dele aparecer. Estou sentindo o corpo congelando, mas acho que ninguém vai perceber. Escute, criança, não adianta esperar. Ele não vai presentear você. Em uma meia suja está um cartão de ponto do pai. Banco de crédito você não tem. O dinheiro do dia volta pra se alimentar, e pra ele é o que mais importa. Um dia especial pra muitos acabou de virar uma noite fria. O dinheiro fazer para me aquecer. Vida justa. E mesmo presente o tamanho eu ganhei. Noite fria. O dinheiro fazer para me aquecer. Vida justa. E mesmo presente o tamanho eu ganhei. Ele está olhando, vendo os presentes que ele não ganhou. O vendedor o está expulsando. Parece simples quando não é você. No seu barraco ele volta triste e vê que não é um bom consumidor. Apanha por nada ter ganhado. Outra vítima do álcool ele se tornou. E no canto da cama ele começa a agonizar. E o anjo negro para ele olhou. E com muito carinho ele começa a acariciar o corpo todo que se congelou. Não há mais nada agora que o irá fazer chorar. E o anjo agora faz sua promessa. Por toda eternidade nunca mais vai ter que passar pela noite fria. O que devo fazer para me aquecer? Vida justa. Mas é que o presente o tamanho eu ganhei. Noite fria. O que devo fazer para me aquecer? Vida justa.
pessoal, é um prazer ter vocês aqui. O prazer é todo nosso, queria agradecer a oportunidade. Né? Esse é o Rapa Nui, eu sou o Chaka. Exatamente, o Chaka Ranzar, você tem que me explicar a origem desse nome depois, né? Depois eu te Mas falo. é o Danilo, certo? Isso. E o Rapa Nui é o Rafael, né? Isso. Um prazer ter vocês aqui no programa. Vocês são do Contralma, uma banda que eu tive o prazer de conhecer no ano passado e que agora está lançando aí um novo single. A gente vai falar sobre isso mais pro fim. Mas para começar a entrevista, eu queria que vocês falassem um pouquinho da história de vocês antes de surgir o Contralma, né? Eu sei que a banda é recente, mas o que vocês andaram aprontando antes para surgir, para ter a necessidade de surgir o Contralma? O que vocês fizeram antes disso? Manda aí, Chaka. Quer que eu mando primeiro? Manda aí. Bom, assim, todo mundo na banda tem seus projetos, né? Seus Aham. projetos paralelos, seus projetos principais e tal. E eu tinha chamava No Leito, né? Que tocava comigo o baterista, o Guto Belina e o Rafael Moura, que é o baixista. Só que, como toda a banda, a gente tinha muito problema com integrante, aquela coisa, quase não parava. E integrante para banda de som próprio é muito difícil de achar. Uhum. Então, tipo assim, foi uma coisa que veio caminhando há anos, é um projeto muito antigo. E aí a gente foi trocando alguns integrantes e a gente deu um tempo, né? Chegou um momento que a gente parou, o pessoal deu uma desanimada. Uhum. Aí do nada o Guto apareceu pra mim assim, e aí, vamos tocar? Eu falei, pô, mas tá difícil, a gente tá sem vocalista e tal, precisa mexer nas músicas. Aí ele falou, eu conheço um cara. Aí eu falei, beleza, apresenta ele pra gente. Aí ele pegou e mandou um dos vídeos, que ele tem um canal também, né? Uhum. Dele, mandou uns de vídeo dele. Eu falei, pô, o cara é um gênio, mano. Eu falei, pô, eu duvido muito que ele vai querer tocar com a gente até, né? Eu falei, o cara é muito bom pra nós, né? Eu brinquei com ele, né? Aí ele, não, beleza. Aí eu falei, vamos sentar, vamos conversar, né? Aí, tipo, eu falei, bom, já tá aparecendo um vocalista. Aí eu tive uma ideia, eu tinha uma banda cover de Korn. E tinha um outro guitarra que tocava comigo, então, tipo, acho que eu meio que pensei nas coisas assim, fiz aquela virtualização minha e falei, vou chamar ele. E ele aceitou, e a gente sentou e conversou. E nessa altura você já estava fazendo música própria ou já tinha projeto assim? Antes de conhecer o pessoal, o primeiro que eu conheci da banda foi o Guto, que foi que indicou pra ele. Ele tinha uma banda cover de Charlie Brown, enquanto eu tinha uma banda cover de O Rapa. Mas antes disso, eu trabalhei uns 9 anos com uma banda de som próprio também, que era mais ou menos na mesma pegada. Do que No Leito juntou pra virar Contralma, eu vim do New Rage também, que meio que juntou até um dos nomes que a gente discutiu sobre seria legado, né? Por conta da gente trazer o legado dos nossos projetos e transformar em um só. Mas no momento que eles fizeram um convite, eu tava mais focado em fazer meus vídeos, assim, que eu tava querendo muito desenvolver esse meu lado musical, e com uma banda cover eu não ia conseguir tanto, assim, principalmente que lá eu tocava baixo. Uhum. Eu não tinha como treinar tanto o meu vocal, então eu treinava mais com os vídeos que eu fazia. Tanto de versões que eu fazia, quanto vocal cover de outras bandas que eu gostava. Legal. E Contralma é um jogo de palavras? O que vocês pensaram quando vocês chegaram? Foi difícil Esse esse nome. nome. Foi uma treta. Foi. Pra chegar nesse nome aí a gente teve que usar ferramentas importantes de diálogo, tipo machado, pé de cabra, porrete. Porque é trauma com L, né? É, trauma com L. Não por questão da nomenclatura em si, mas assim, o que isso representa pra cada um de nós, né? Principalmente pra mim, até eu sou o mais cabeça dura da banda, eu acho assim, eu sou meio tradicionalzão. Então uma mudança pra mim, eu virtualizo o mundo inteiro de alternativas. E a gente discutindo sobre um nome, e o Rafael, né? O Rafa teve uma... Tipo, ele citou, Contralma, tem a ver com as músicas, a gente queria buscar um nome que, tipo assim, apresentasse a gente com o que a gente fala e com o que a gente queria mostrar. O nome tinha que, pra gente, era uma necessidade muito forte isso, de ter um nome que representasse o que a gente quer passar, só da pessoa já, né, escutar, fazer ela pensar, pô, Contralma, contra a alma, como é que é? Já deixa a pessoa Já pensativa. deixa a pessoa assim, né? pensativa, esse era o objetivo do nome, né?
E o Rafa colocou isso pra gente assim, a gente super adorou. Mas tem A alma. escolha foi... Essa banda tem alma. Tem Então, alma. a escolha foi uma coisa engraçada, assim, porque a gente passou por várias alternativas de nome e nenhum agradou de fato. E eu tinha uns brothers que a gente pensava em fazer um projeto de rap, e que um projeto de rap seria Sem Trauma. Ah, tá. Seria tipo Sem Trauma, só que com a mesma brincadeira do centro da alma, Sim. sabe? Sem Trauma seria escrito Central Com você. Ma. Sim. E aí eu cheguei a comentar isso com os caras, eu falei, pô, mas Sem Trauma, tipo, tem nada a ver com a gente, porque a gente fala de traumas. A gente fala de traumas, então é tipo, é o contrário disso. E o Rafa é sempre assim, ele tá no quietinho, no canto dele, de repente ele vem com uma, assim. Tudo Que é o guitarrista, pacato, né? É o baixista. baixista, tá. baixista. Tá bom. E aí ele falou, Sem Trauma, contrário, com trauma. E foi bem assim, e aí a gente trabalhou a meio que a forma como a gente iria escrever justamente com essa brincadeira de palavras, que acabou dando um significado duplo que se junta. Contra a alma e com trauma. Tá. Então acaba tendo essa Duas conotações. duas conotações que podem se confrontar, assim, e acaba trazendo um E a significado questão único. mais interessante também é aquela de que um trauma contra a alma, tudo que vai contra a alma causa um trauma. Né? Essa acho que é o nosso carro-chefe, assim, que destaca bastante o nome. Legal. Eu queria falar um pouquinho sobre influências musicais. Ainda faz sentido a gente falar em nu metal? Em pleno 2020 quase? No metal é uma coisa. Tipo assim, a palavra no metal talvez seja a grande sacada porque ela sempre traz com ela mesmo o novo, né? Então a todo momento surge algo novo. Então provavelmente tudo que vai ser novo daqui nas próximas décadas vão ser colocados como novo metal. Eu sei que vocês vão bem além do que um nome pode conter, né? Um gênero pode conter. Queria que vocês falassem um pouquinho disso. O que é que, em termos musicais, o que inspira vocês a comporem pro Contralma? Que tipo, onde que vocês vão buscar inspiração, digamos assim, musical? Cara, eu acho que tanto da minha parte quanto da dele, que nós compomos as letras, vai muito de experiências do dia a dia, como experiências traumáticas, experiências que te fazem sentir coisas mais intensas, vamos dizer assim. Então, em todas as letras que a gente tem, sem exceção, se trata de algum comportamento humano, se trata de alguma coisa que ocorreu com essa pessoa, que fez ela sentir coisas no futuro e que, sabe, entra em um trauma, sabe? Então, meio que a gente tá sempre envolto a isso. E é muito amplo esse tipo de pensamento, acaba sendo muito amplo, porque a gente consegue atingir vários aspectos assim do nosso dia a dia, da nossa vida, desde a infância até a morte. Mas em termos musicais, essa parte eu entendo, na parte lírica, é bem patente na letra de vocês cantam em português, né? É importante falar isso. Aliás, a gente já ouviu um tema de vocês, que é o tema, até vou perguntar, Noite Fria, né? Abriu aqui o programa, queria que vocês falassem do que trata essa música, mas em termos gerais, assim, onde vocês vão buscar inspiração musical? O que vocês ouvem? O que vocês... Tem as influências, né? Sim. Bom, assim, dentro da Contralma é um caldeirão. É um caldeirão de influência. A gente provavelmente escuta de tudo. De tudo mesmo, dentro de qualquer estilo, seja ele o que for, né? Eu sou uma pessoa bem eclética, mas eu tenho um gosto mais puxado pro metal. Mas eu escuto outras coisas, eu super adoro country. Eu curto pra caramba. Mas quando eu falo influência, que estilo de música vai refletir de alguma forma na banda, assim? O que é que você traz, assim, que acaba influenciando a sonoridade você da tá querendo banda? dizer assim, tipo o quê? Algum método, alguma coisa assim? Não, são sonoridades que às vezes acabam sendo refletidas na música que a gente faz, né? Às vezes aquilo que a gente ouve tem uma influência musical, isso que eu chamo de uma influência musical. Tem algum gênero ou tipo de banda que tem um peso maior, assim, na sonoridade que vocês praticam? Eu posso dizer, assim, principalmente pelo que eu enxerguei da primeira vez que eles me mandaram uma demo lá, que eles gravaram num estúdio, e me mandaram quando eu não era da banda ainda. Eu enxerguei muita influência de Korn, né? Assim como ele falou, ele tinha uma banda cover de Korn antes do Contralma surgir. Então, acho que a maior influência que a gente tem
é do New Metal ali dentro desse núcleo que é o Korn, assim. Tá. Meio que foi o precursor de todo esse movimento. Então eu acho assim, até ampliando com a pergunta que você fez no início, eu acho que o Nu Metal acaba definindo um pouco o que a gente tem feito até agora, principalmente porque as pessoas identificam a gente dessa forma. Quase todos os vídeos que a gente tem no YouTube tem algum comentário, finalmente o Nu Metal está de volta, alguma coisa assim. Fala alguma coisa do tipo. Porque realmente a gente tem muito essa essência daquele groove que o Nu Metal tem, com um pouco de rap, com um pouco de elemento do rock geral, assim, e contando com o peso do metal. Então, eu acho que até define bem, assim. Inclusive, eu ia te perguntar, você tem uma banda cover de Slipknot? Isso, eu tenho uma banda cover de Slipknot. É uma influência que eu também sinto em algumas músicas de vocês, principalmente a nível vocal, assim. Sim. É consciente ou é inconsciente? Não, é completamente consciente. Eu tenho 3 influências gigantescas, assim, que são a minha tríade perfeita, assim, do vocal. Que é o Corey Taylor, vocalista do Slipknot, que é o Marilyn Manson e que é o Jonathan Davis, do Korn. Por conta de que eles conseguem expressar sentimentos da forma mais, acho que sincera que tem. A forma como o Jonathan Davis, principalmente acho que o maestro disso é o Jonathan Davis. A forma como ele expressa a dor dele nas palavras é impressionante. Até nas gravações dele, tem gravação que os caras colocaram lá e a música acaba e ele fica chorando no estúdio e a música continua sendo gravada, os caras deixaram isso lá. Até alguns fazem alguma sátirazinha, dá uma risadinha, faz uma brincadeira lá. Também tem tudo isso aí. E a mesma coisa eu tenho com o Marilyn Manson e com o Corey Taylor, assim, além do timbre, mas é mais por conta da expressividade que eles conseguem transmitir os sentimentos. Eles estão cantando em inglês, por mais que eu não saiba inglês, eu estou sentindo algum tipo de dor na voz deles. Ou ódio, que é o que eu sinto mais com o Corey Taylor. Então eu gosto muito dessa jogada, assim, de expressar sentimentos através da sua voz. Legal. Você fez até uma pergunta interessante, porque eu lembro que quando eu pensava em fazer som próprio, né, então tipo assim, eu sempre vi muitas bandas falando, a gente toca isso, e vem a mídia e fala, quer enquadrar os caras num outro estilo. Então eu nunca me rotulei. Sim. Assim, a esse ponto de falar, não, o que eu tô fazendo é isso. Porque geralmente quem rotula ou é a mídia ou é quem vai escutar a sua música, né? Sim. Se de repente amanhã a gente lança com trauma, mas amanhã uma galera aí digamos assim, do rock pop, digamos assim, começasse a escutar a gente seria visto como rock pop, porque o nosso público é um rock pop, né? Então eu acho que a galera, aí fica aquela coisa, é a gente que escolhe o fã ou o fã que escolhe a banda, né? O que faz, o fã que faz a banda. Olha, pessoal, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o EP, né? Vocês têm um trabalho lançado de forma independente, de 4 temas. Como é que foi? Vocês produziram sozinhos? Teve ajuda de alguém? Como é que foi o processo? E falar assim também desse tema que a gente ouviu, Noite Fria, o que ele representa para vocês. Tem um lyric vídeo, né? Acho que a letra é um aspecto importante da música de vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como é que chama o EP mesmo? Até o último fôlego. Até o último fôlego. Então, sobre a gravação, ela foi completamente independente e a gente não contou com a ajuda de ninguém. Tá. A gente contou com a expertise do nosso guitarrista lá, o Erso. E eu também já fazia minhas gravações por conta do meu canal. Então tanto eu quanto ele tinham um equipamento razoável de home studio. A gente falou, a gente precisa dar um primeiro tapa para se apresentar, porque eu acho que hoje os valores meio que se inverteram na hora de você sair pro mundo, sair da garagem. Você hoje precisa de ter um material para você chegar e falar, eu tenho isso aqui, minha banda toca isso aqui. Antigamente não, você ia até o lugar para tentar tocar de alguma forma e depois fazer um material. Então, como a gente não tinha uma grana para investir, a gente precisava pelo menos mostrar um pouco do que a gente faz, então a gente decidiu fazer em casa mesmo com o que a gente podia. Vocês encaram isso como um promo ou como um lançamento oficial da banda? Eu encaro como um promo, acho que é a banda toda, assim. A gente, tanto que a gente não fez encarte, não fez sessão de fotos, a gente fez um negócio mais orgânico mesmo, só que as pessoas pudessem conhecer a origem do que é o Contralma. Saber da nossa proposta, né? Que a gente quer apresentar.
E sobre Noite Fria? É sobre as pessoas que moram na rua, os homeless? A Noite Fria ela é uma música muito complexa, assim, porque você escuta ela, a primeira coisa que você lembra é de morador de rua, as pessoas têm essa... Mas ela é uma crítica ao Natal. Ah, tá. Assim, a questão do Natal, né, e das coisas que giram em torno dele. Também ela super pode ser avaliada como uma questão do morador de rua ou qualquer outra pessoa que passe uma dificuldade desse tipo. Ela foi uma música escrita a partir do empírico, né, da coisa da observação, assim, de você parar, olhar e refletir. Né, falar, poxa, mas é uma data tão assim especial, por que tem pessoas que são submetidas a isso, passar esse tipo de situação, né? E a gente acaba, não sei se pelo calor da data ou o que ela representa, a gente se sente triste com isso, a gente se sente incomodado, né? A gente acredita que faz um pouco parte daquilo, aquilo acho que acaba tocando a gente um pouco mais, na minha perspectiva, do que é a Noite Fria. Legal. Olha, eu conheci vocês numa das eliminatórias do OLB Festival em setembro do ano passado. Já vai fazer um ano, hein? Lá no School Bar. Eu queria, apesar de vocês não terem passado, eu achei muito interessante a apresentação de vocês, porque vocês tinham aquele componente visual que a maioria das bandas não, pelo menos das que eu vi, não se preocuparam com isso ou não tinham. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que é essa experiência de participar em festival, se é válido, o que vocês continuam fazendo isso, ou vocês já passaram essa fase dos festivais, e o que vocês, o visual de vocês foi pensado, é uma coisa conceitual? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu vou falar sobre a parte do visual, depois você complementa com Festival. os festivais. Essa parte do visual, assim, eu tenho cada vez mais que passa, eu tenho mais envolvimento com diferentes tipos da arte, assim. Eu comecei sem querer com a música e depois fui me agradando por fotografia, por teatro, por tudo. E eu gostaria de cada vez mais mesclar ideias e cernes da arte dentro da música. E uma coisa que sempre muito me agradou era quando eu ia em shows de bandas e tinha esses apelos visuais, como por exemplo, o melhor show que eu já fui na minha vida é a da banda Rammstein. Porque nossa, é impressionante, é um espetáculo impressionante. E uma vez a gente estava conversando com a banda sobre como a gente poderia destacar a banda de alguma forma. E aí eu tinha essa vontade de fazer as apresentações não serem só sobe no palco, toca e vai embora. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer diferente. E aí a gente juntos teve a ideia de fazer uma coisa mais teatral. Só que o como ainda era um ponto de interrogação. E aí por conta, assim, foi uma coisa boba. O nosso guitarrista ele já começou a tocar já com um visual diferente porque ele gosta de usar roupa de nerd e tal, nossa camiseta de videogame, não sei o que, e isso meio que não conversa muito com o estilo das nossas temáticas, sabe? Que a gente fala de coisas pesadas. É muito fora do entretenimento, sabe? Então ele começou usando um macacão branco, todo cheio de sangue e tal, com uma máscara de respiração. E aí a gente juntou o lance com trauma com esse visual dele e a partir daí a gente foi criando um conceito. Então tem conceito. uma certa ligação. Porque eu reparei que o único que não usa uma máscara ou tampa a cara é você, o vocalista, né? O baixista também. O baixista também. Agora ele também não está usando mais, no momento da apresentação ele usava. O que a gente meio que decidiu é que cada um ia pegar um elemento e se vestir como tal. Então no momento da apresentação que você viu, o Emerson, o Erso, o guitarrista que usa o macacão branco manchado de sangue, é como se ele representasse a paz, que hoje é manchada de sangue. E tem dificuldade de existir, tem dificuldade de respirar. O meu caso representa o louco, a consequência de tudo isso. Eu não sei se você conseguiu ouvir lá no dia. Ele representava a morte. Inclusive eu achei bem teatral, inclusive o final da apresentação. Legal.
É muito bom pra gente ouvir isso, porque a gente conseguiu atingir o objetivo do teatral. O lance de ter máscara ou não vai da composição da entidade ou do que você representa pra você mesmo. É, tipo, porque vocês, inclusive, quando começaram, não tinha, né? Não tinha. Inclusive, o nosso primeiro clipe a gente tava normal, assim. Legal. Sobre os festivais, vocês tensionam continuar participando? Acham que vale a pena ou já passaram dessa fase? Eu acho assim, não é uma fase, né? Um festival. Tipo, mas você acha válido participar, não pelo prêmio, mas por estar se válido, apresentando? é válido pela apresentação, pela divulgação, né? Mas, tipo assim, tem que ter um momento. Eu acho que tem que ser o momento certo de participar de um festival, porque a gente, pô, é uma banda nova, né? Mal a gente tava fechando música, ensaiando as músicas, já apareceu um festival, e a gente já foi, já ia. Foi dos primeiros? Foi o primeiro festival que a gente participou, né? Não, acho que foi a nossa terceira ou quarta apresentação, na verdade. Foi muito recente. A primeira apresentação foi no Aquarius que a gente fez com essa formação, com trauma. Sempre é uma formação única, né? Mas eu acho válido assim pela divulgação, pela participação, conhecer os trabalhos de outros colegas, ver quem é que está por aí, fazer amizades. Inclusive, num desse festival a gente fez bandas parceiras aí até, que tá com a gente, a Balsamic. Hoje com a gente. Aliás, foi no mesmo dia. No mesmo dia. Foi, no mesmo dia. A gente conheceu lá também a banda MAC, eu não sei se pode falar, MAC ou MAC, eu não sei como que eles falam, mas os caras são super parceiros também. Inclusive acabaram de lançar um single novo muito bom. Muito bom mesmo. Conhecemos também lá os caras do Eutenia, que também são bem parceiros hoje em dia. E eu acho que o interessante, o que a gente sempre tem a ganhar participando de festivais, sejam eles bons ou não, é o network, seja com produtores, com fotógrafos, com todo mundo que está envolvido ali. A gente não teve uma experiência muito boa com essa primeira participação no festival, vamos deixar dessa forma assim, mas isso não fechou as portas, entendeu? A gente simplesmente se tornou um pouco mais criterioso. Por mais que a gente esteja num momento de ampliar cada vez mais os horizontes, meio que na forma mais informal, atirando para tudo quanto é lado, pra gente conseguir ser visto, eu acho que também não é bem assim, então a gente tem que estar com um pouco mais de cuidado na hora de escolher. Legal, olha, eu queria que a gente vai tocar agora outra música do EP de vocês, que é o tema Trote. Eu queria que vocês falassem, apresentassem esse tema, o pessoal vai ouvir agora. Falar sobre ele um pouquinho. Tá, vamos lá. O Trote é aquela música... Vocês gravaram tem um videoclipe, né? O primeiro videoclipe de vocês. Gravamos dentro de uma escola, até o produtor da Callenberg Filmes lá, o André, ele conseguiu todo o cenário, fez toda a gravação pra gente, super competente, né? E a gente foi nessa escola, preparamos lá os ambientes, gravamos lá, porque ela é uma música que ela traz o trote, né, como seu texto, seu principal meio de apresentação. O trote, para quem não sabe, os nossos amigos de Portugal, deve ter um nome diferente que agora não vou lembrar, mas deve ter aquela coisa de passar, um ritual de passagem que às vezes torna-se até violento, né? Isso. Hoje se fala muito em bullying, né? Sim. E o trote foi deixado meio de lado, mas assim, na minha concepção são coisas distintas. O trote, o bullying, ele mostra quem ele é logo de cara para você, ele se apresenta agressivamente. E o trote ele vem disfarçado de brincadeira, então eu julgo um pouco mais perigoso, porque você acha que aquilo, a pessoa está brincando com você, ela está te fazendo um bem e tal, mas quando não, ela quer te passar uma rasteira. Né? Eu vejo o trote dessa maneira, então ela fala do trote. Desculpe a cacofonia dessa selva de pedra da nossa cidade de São Paulo. Os nossos ouvintes aqui em meio a cães ladrando e obras. Não seria São Paulo se não tivesse, né? Vamos ouvir o trote então, é muito melhor que isso. Vamos lá.
que vocês fizeram quando o que se buscava era só diversão. Tua culpa está presente e o medo em tua mente, sem motivo real pro erro acontecer. É difícil de aceitar e ao mesmo tempo convincente, mas os teus antecedentes mostraram que não. O seu dia vai chegar, seu dinheiro não importa, sua crença podre e suja não vai te salvar. Eu queria perguntar, qual motivo ou razão? Se está arrependido ou se é só ilusão? Sussurros inocentes não saem da minha mente, não importa o seu pecado, não vai ter perdão. Quero conciliar o passado com o presente. Quero entrar na tua mente e ver o que aconteceu. É tão fácil de aceitar, você é tão transparente, e o seu jeito inconsequente de errar e poder. Você é tão inteligente, ao mesmo tempo ignorante. Esse seu conhecimento não se aplica ao conviver. O seu dia vai chegar, seja um pouco paciente, seu castigo é evidente, não vai se safar. Eu queria perguntar, qual motivo ou razão? Se está arrependido ou se é só ilusão? Sussurros inocentes não saem da minha mente, não importa o seu pecado, não vai ter perdão. Nunca se esqueça, a vida cobra e o seu dia vai chegar. Eu queria perguntar, qual motivo ou razão? Se está arrependido ou se é só ilusão? Sussurros inocentes não saem da minha mente, não importa o seu pecado, não vai ter perdão. Não vai ter perdão. Não importa o seu pecado, não vai ter perdão. Bom, pessoal, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a cena nacional. O que vocês recomendariam lá para o pessoal de Portugal, de bandas assim que precisam ganhar, merecem ganhar, digamos assim, mais visibilidade, até internacional? Eu sei que vocês cantam em português, mas com certeza vocês conhecem muitas bandas que também cantam em inglês, já pensando eventualmente num mercado exterior. Se bem que hoje em dia isso já... Né, o Rammstein, como você citou, tem aí para, não sei se é a exceção da regra, mas veio em boa hora, né, não é de agora, né, já há 20 anos atrás, talvez, que eles furaram o mercado internacional cantando na língua deles, né, no alemão. Mas quem vocês acham aí que daqui do Brasil que vale a pena o pessoal lá de Portugal dar uma conferida? Olha, eu particularmente eu sou muito fã da banda Project 46, que é uma banda que inicialmente começou também tocando em inglês, né? Também fizeram as primeiras músicas em inglês e passaram a fazer composição em português. Acredito que muito em breve eles devem estar lá pela Europa também, que eles têm crescido bastante. É pra mim, sem dúvida nenhuma, a maior banda assim do momento. Eu acho que até uma conversa que a gente estava tendo antes da entrevista aqui, eles estão começando a furar o que é o underground para passar para ir pro que é o mainstream, por conta de tantos fãs que eles já têm, assim, eles já tem uma fanbase muito impressionante mesmo. E é muito complicado a gente falar sobre quais as bandas a gente indicaria, porque é bem pessoal no final das contas, né? Porque tem muita banda que hoje, por exemplo, a banda Doma, pra mim é um grande destaque, que tem tocado com a gente sempre. Os caras têm 1 ano de correria aí junto com a gente. Quase que eles inauguraram a primeira vez no palco
no mesmo tempo que a gente. Que a primeira vez que a gente tocou faz acho que 1 ano e 3 meses, a primeira vez que a gente se apresentou num palco. E a capacidade deles no palco, assim, a capacidade tanto técnica quanto de feeling com o público e tudo mais, é uma banda que merece muito crescimento. E tem muitas outras bandas também que tem tocado com a gente, inclusive a minha, a camiseta aqui. Lacuna, já entrevistei aqui. Lacuna, eu Os sou caras- super fã deles, acho a música deles muito boa, muito boa. E assim, o que eu achei muito legal que tem acontecido ultimamente, Gustavo, é esse boom de bandas cantando em português. Né? Nossa, Meu, isso é isso muito me bom. deu uma felicidade muito grande, porque antigamente você ia pegar alguma banda do meio underground, do metal, ou do qualquer banda que tocasse algum tipo de metal, seja do gótico, seja do sinfônico, eles falavam muito em cantar em inglês. Né? Ah, mas aqui a língua o pessoal não é muito visto, não aceita. Aí eu ficava, pô, mas ninguém vai escutar se você não tocar. Se você ficar com isso, você tem que criar o ambiente, né? Para que as pessoas frequentem aquilo. Né? Ah, não, mas não dá e tal. Então, rola um preconceito, de fato rola. E é mútuo. E é mútuo, você enxerga isso, você vê que é mútuo. Então, assim, eu acredito que uns 3 anos pra cá tem quebrado isso de uma forma assim muito positiva. Muito positiva. As bandas estão fazendo cada vez mais sons com pegada, mandando portuguesão lá, e você liga aquele computador, você põe no YouTube, pum, solta na tela lá, você começa a escutar, começa a entender. Então, tipo, eu acho bacana, tem quebrado a fronteira isso. Principalmente quando a mensagem é boa, né? Quando a mensagem é boa. Nossa, o prazer que você tem de escutar, ligar um som lá, tá rolando aquele som completamente underground, um bagulho que não toca em rádio, não toca em lugar nenhum. Você tá escutando aquela paulada na guitarra e aquela música você ouvindo que o cara tá falando, entendendo. Isso chega mais no ouvido do brasileiro do que qualquer música cantada num outro idioma. Né? Assim, ela causa uma proximidade maior com o artista. E com a música também, né? Porque se escuta muito a música no Brasil pelo ritmo. A gente já é uma cultura de ritmo, né? O Brasil já tem aquela questão do samba, aquela questão corporal. Então eu acredito que às vezes a música, a letra, ela não é tão levada em conta, né? E outra coisa, vocês vão de concordar, a gente vive um momento muito importante para a gente ter consciência e ter opinião sobre o que está acontecendo, sim, né? Então, cantar em português também eu vejo como muito importante nesse momento para a conscientização das pessoas Sim, com que certeza. vivem aqui no país. Sim. Olha, pessoal, a gente está chegando no fim, mas ainda não é o fim. Ótimo trocadilho. Ótimo trocadilho. Ainda não é o fim, é a vossa nova música, queria que vocês falassem sobre isso. Acabaram de lançar um clipe, né? Um lindíssimo clipe. É um Obrigado. single digital. Como é que vocês estão lançando? Qual que é a ideia de vocês para promover esse trabalho novo? Se tem mais alguma coisa que vem? Como é que vocês estão planeando aí um futuro a curto, médio prazo? Então, a gente adotou meio que uma estratégia que é uma coisa um pouco nova, né, de acordo com que as coisas vão mudando, de lançar singles, ao invés de ficar muito tempo sem lançar material novo e lançar um CD. Porque são poucas pessoas que hoje se interessam de fatos pela mídia digital e ter o CD ali, né, guardado e tal. São poucos, sempre tem as pessoas. Então eu acho que o que a gente tem feito hoje, começando pela Ainda Não É o Fim, é isso mesmo, um single digital, que eu acho que vai ser interessante quando a gente tiver um montante de músicas de boa qualidade mesmo, de gravação, de produção, que a gente monte um box, sabe, pra ter o que apresentar para os nossos fãs dessa forma. E Ainda Não É o Fim. Eu senti uma diferença de produção. Vocês Sim. continuam totalmente independentes nesse Não, aspecto? então, foi totalmente dependente pelo lance Dos investimentos. financeiro. Dos recursos. Tá. Mas dessa vez a gente foi pro estúdio Loud Factory, os caras são sensacionais, dá pra ver, né, pela Sim. qualidade do som. O Thiago Assolini e o Wagner Meirinhos, essa dupla foda demais pra produzir nosso som. A melhor E o escolha clipe que a gente pode ter feito, foi, né, mano, deles, foi assim, muito bom. Foi muito bom trabalhar com eles. E o clipe a gente fez com o Rodrigo Rossi, da Glow Produções. Inclusive a atriz, a Luana Marcelino,
vocês puderam ver, né, como ela é sensacional. Foi uma indicação do próprio Rodrigo. Trabalho O espetacular. Daniel Maza ajudou a gente também nessa produção. Foi um trabalho assim, em conjunto, que o investimento foi completamente independente, a gente não teve nenhum patrocínio, nenhum apoio. Mas a gente gastou muito mais do que a gente imaginaria, inclusive. Porque acho que é uma coisa que a gente até conversou esses dias. Vocês não gastaram, vocês investiram. Investimos, exatamente. Investimento. O tanto de grana que a gente investiu só com o Contralma nesses menos de 2 anos de existência da banda é mais do que a gente já gastou com música ao resto da nossa vida inteira, sabe? Porque a gente realmente tem a gana, tem a vontade de fazer isso acontecer. E eu acho que o primeiro exemplo disso, de fato, é esse single, Ainda Não É o Fim. Legal. O espaço é de vocês para uma mensagem final para os ouvintes do Eclipse Metálico de Portugal. Bom, queria agradecer a oportunidade mais uma vez aqui. Eu acho uma iniciativa super bacana, né? E saber da possibilidade da nossa música estar chegando num outro país, cara, isso é sensacional, assim. Queria mandar um abraço pro povo português, né? Um povo muito tranquilo, um povo ao longo dos anos conhecido pela sua imensa competência, né? De crescer, de luta. Eu respeito muito isso e tenho um carinho muito grande pelo povo português. Queria mandar um abraço para todos eles. Desejar que fiquem felizes, né? Caso escutem o nosso som. E como é que eles fazem para escutar, para além agora da rádio e tal? Como é que eles encontram a banda? Como é que eles se comunicam com vocês? Nossas plataformas. Também queria agradecer aí pela oportunidade aí. Todos vocês que estão nos ouvindo, obrigado também por estar nos ouvindo. Banda Contralma, você pode encontrar no facebook.com/Contralma, no Instagram Contralma Oficial e no youtube.com/Contralma também. Além dessas já mencionadas, tem no Spotify, no Deezer, Apple Music, Google Play e todas as redes de streaming aí da sua preferência, provavelmente está por lá. Mas um dia vai sair físico. Dia vai sair físico, com certeza. Vou ser o primeiro a querer encomendar o meu. Com certeza. Valeu, pessoal. Eu queria também falar para as bandas portuguesas que hoje com a internet é muito mais fácil. Então existem grupos de rock que a gente participa, que às vezes são do México, são da Colômbia. Então tem muitos grupos de rock que às vezes eles vão pegando e eles vão passando o trabalho de outras bandas por eles. Conhece isso aqui, sim, então sim. Tá meio que meio que obscuro ainda, mas uma hora acho que vai acabar ajudando também nessa iniciativa que tem acontecido, porque de uns anos para cá se percebe que tá se unindo, a cena tá se unindo, o cenário independente não era tão assim há 10 anos atrás, né? Aquela coisa, tinha aquela meio que, vou fazer meu trabalho aqui, mas você vai ficar aí, eu não vou passar seu nome para ninguém. Hoje ficava muito mafiado, o cenário independente nacional sempre foi muito mafiado, né? E hoje está se quebrando isso. Eu acho muito bacana, as bandas estão a união faz se a divulgando. Força, né? O velho chavão é tão simples, né? Sim, mas... e é para todo mundo, que nem você está fazendo o seu trabalho de publicidade, já tem um outro ali que gravou um clipe, já fica conhecido, já vai para o outro. Então isso vai alimentando a cena, né? E isso vai criando um novo espaço. Aliás, sobre isso, muito obrigado, Alessandro Bob aí. A gente estava falando sobre isso. Ele é um grande bastião assim do presidente, né? Eu vi os caras comentando, ele é o presidente do cenário. Eu acompanho os vlogs dele. Ele está sempre indicando, a gente tem um grande agradecimento sobre isso. Sensacional. Uma última mensagem que eu daria para as pessoas que vão ouvir nosso som aí, tanto na rádio ou quem vai acompanhar nosso som depois, a nossa intenção de fazer a arte é alcançar o ouvido de vocês e fazer a sua mente ser conectada com a nossa, com o sentimento que a gente quis transmitir, tanto quando a gente escreveu a música no papel, quanto a gente tocou e gravou esse som. Então, se comuniquem com a gente, digam pra gente o que vocês acharam do som quando você ouviu, o que te causou, e é isso aí. Valeu, legal, obrigado pra vocês. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, agradecemos sucesso pra nós. Mais uma vez, obrigado.
história não escrita. Como senti calor de um fogo que não se acendeu. Olhando para frente agora eu só vejo um clarão e uma nuvem fria que me traz a sensação de que eu não sou capaz de te ajudar então. E que eu só posso chorar ao ver você cair, não ser aquele que estende a mão. Eu ouço o som tocar daquela velha canção e não consigo esquecer, não quero esquecer. Aquele verso não foi escrito em vão. Eu vou lutar, nem que seja só pra buscar forças pra continuar a caminhar. Eu vou voar bem mais alto que aqueles limites que um dia me fizeram parar. Lá do alto tudo parece ser muito claro, mas não sei como alcançar se estou